Então, boa noite, gente. Obrigado pela presença aí de vocês. Estamos iniciando mais uma aula aí de Sociedade de Trabalho. Espero que vocês estejam bem. O tema da aula de hoje é precarização do trabalho. É um termo que talvez alguns de vocês não tenham contato ainda, mas ele tem muito a ver com aquilo que a gente veio discutindo anteriormente, que tem a ver com o toyotismo ou a era da acumulação flexível ou pós-fordismo, que ele traz uma mudança na organização do trabalho, que antes se dava nessa maneira fordista, com trabalho compartimentado, em que os trabalhadores se empregavam em uma grande empresa e faziam parte de todo o processo produtivo. Uma das inovações que o toyotismo fez foi o processo de terceirização do trabalho, tá? Ou seja, a empresa toyotista, ela, ao invés de produzir todo o produto dentro da sua própria fábrica, o que a empresa que adota o toyotismo faz? Ela pega as atividades que são ditas como não principais, não essenciais, que não são foco do último produto ou serviço desenvolvido, ela, ao invés de contratar diretamente o serviço contratar o trabalhador diretamente, ele vai contratar uma empresa que presta esse tipo de serviço. Então, ela influenciou isso a partir dos anos 70, 80 e 90, ela influenciou essa forma de organização do trabalho, influenciou todas as demais atividades, não só na indústria automobilística, incluindo o Estado. Então, se você pensa, vamos pensar aqui como é que os processos vão evoluindo, vão se desenvolvendo ao longo dos anos. Se você pega uma escola nos anos 80, provavelmente essa escola fazia a contratação dos professores, das merendeiras, do pessoal das limpezas, contratava diretamente, eram todos empregados dessa escola. O pessoal da coordenação pedagógica, a área de secretaria escolar, todo o pessoal da limpeza e do serviço de apoio à escola, atividade última, que era a atividade letiva, era contratado diretamente pelas escolas. Hoje são pouquíssimas as escolas que trabalham contratando diretamente esses empregados de atividades que não são as atividades finalísticas da escola. E isso em outros serviços também acontece a mesma coisa, incluindo no serviço público. Então a gente pega o exemplo da nossa própria escola, Instituto Federal de Brasília. Os servidores públicos são basicamente os docentes e os técnicos administrativos que exercem atividades propriamente administrativas ou de apoio pedagógico, mas toda atividade, vigilância, por exemplo, é contratada uma empresa de vigilância. A área de limpeza é contratada uma empresa de limpeza. Nem sempre foi assim. Se você pega a UNB, Universidade de Brasília, os funcionários mais antigos da UNB, tem vários funcionários, servidores públicos, que são da área de vigilância, que são motoristas, que são pessoas que trabalham na limpeza, que são funcionários aí que veio dos anos 50, 60, não, 50 não, que já aposentou, mas dos anos 70, dos anos 80, são funcionários que estão lá na UNB ainda, mas que depois não abriram o concurso mais para essas funções, porque essas funções foram encampadas, foram absorvidas por aquilo que a gente chama de serviço terceirizado, que vocês conhecem muito bem, e que hoje se tornou um novo normal. Então, você tem as atividades fins, que até então vinham sendo atividades dos contratados diretos, ou seja, numa escola, os professores, também o apoio pedagógico, e nas atividades meio, nas atividades de suporte, de apoio, que não eram as atividades fim, as empresas passaram a contratar outras empresas terceirizadas. E o que a empresa, uma indústria, uma escola ganha ao contratar terceirizado? Primeiro, ela reduz seus custos fixos, porque quando ela tem um monte de contratado professor, de carteira assinada, ela tem uma série de custos desse serviço de contratação por meio de carteira assinada. Por outro lado, uma das coisas que ocorre, e vocês já devem ter percebido, quem trabalha no serviço terceirizado, é o seguinte: a empresa, qualquer empresa, ou o próprio IFB, ele tem um prestador de serviço
a empresa prestadora de serviço de limpeza. E ela vai, o contrato, às vezes 1, 2, 3 anos, não passa muito de um contrato de 3 anos. Terminado o contrato, ela contrata uma nova empresa. E se não houve inflação, esse contrato geralmente é no mesmo valor, e se houve uma crise econômica, às vezes num valor abaixo do que ela estava praticando anteriormente, com os mesmos prestadores de serviços. Então, se o IFB às vezes contratava 10 pessoas para limpeza ano passado por valor X, às vezes nesse ano, se teve uma crise econômica, reduziu o orçamento do IFB, o IFB consegue contratar os mesmos 10 por um valor menor. Mas o que acontece para o trabalhador? O trabalhador do IFB, nós temos trabalhadores do IFB que estão lá do IFB desde que abriu, desde antes de eu entrar. Essas pessoas que estão lá desde antes de eu entrar, eles já foram trabalhadores que passaram por várias empresas que foram contratadas. E o salário deles não aumentou. E não aumentará de acordo com o passar do tempo, como aconteceria se elas fossem contratadas diretamente pelo IFB ou por qualquer outra escola. Então, há uma redução de custo imediato quando você faz uma contratação via terceirizado. E essa redução de custo para as empresas contratantes, significa uma diminuição do salário e dos direitos dos trabalhadores que estão colocados sob essa condição. Há esse fenômeno de redução de direitos, para aumento de taxa de lucratividade, para aumento, para diminuição dos custos das empresas, a gente chama de precarização. Precarização significa que o contrato de trabalho do trabalhador ou da trabalhadora, que é submetido a não mais um contrato de trabalho, de emprego, que garante todos os direitos para ela, como 13º, férias. Lembrando que quando uma empresa termina um contrato de 1 ano, por exemplo, isso acontece muitas vezes, quando ela terminou 12 meses de contrato, outra empresa é contratada, aquele trabalhador que está ali há 12 meses naquela empresa, ele muitas vezes não tira férias. Nem estou falando de 12 meses, não. Se o contrato for de 24 meses, 23 meses, a empresa não é obrigada a dar as férias para esses trabalhadores. A pessoa passa a ter o direito de férias depois de 12 meses, só que as férias podem ser tiradas a depender do interesse da empresa só no final. E a empresa vai ter que pagar, digamos, o valor das férias, mas não necessariamente o trabalhador vai gozar dessas férias. Então, é muito comum entre os trabalhadores e trabalhadores terceirizados passar vários anos trabalhando no mesmo local, no mesmo setor, na mesma empresa que é a contratante do serviço, vários anos sem tirar uma férias. Então, isso significa um direito a menos. Sem contar que várias dessas empresas terceirizadas são notórias caloteiras dos trabalhadores. Várias dessas empresas, muitas vezes, quando encerra o contrato, não paga, no final das contas, os direitos de FGTS, férias, não paga nada para os trabalhadores. Apesar de colocar isso nos custos do contrato. E isso tudo vai para o bolso lá de quem é dono dessa empresa terceirizada, que, enfim, não tem praticamente custo nenhum, faz só uma gestão de pessoas, só faz uma gestão de pessoal, e aí tem para o contratante isso tem uma importância também, porque às vezes se um trabalhador tirou férias ou ficou doente por qualquer motivo, a empresa terceirizada ela tem que colocar alguém para cobrir essa pessoa que faltou. Se essa pessoa fosse contratada direto da empresa, fosse contratada via CLT, a empresa teria que ter uma pessoa para repor isso, ou então ficaria sem um funcionário durante o tempo de licença. Então, para a empresa contratante, isso também reduz os custos. Para a empresa prestadora de serviços, ela vai sufocar o trabalhador ao máximo para poder aferir mais riqueza, ganhar mais dinheiro a partir desses contratos. E a gente tem empresa, gente, aqui em Brasília, principalmente, com vários órgãos públicos, que tem centenas de contratos com vários órgãos públicos e ganha centenas de milhões de reais. Muitas dessas empresas, inclusive, ligadas a
políticos que estão lá no Congresso aprovando legislação que facilita a contratação de empresas terceirizadas. Essa é a realidade. E além dessa realidade do terceirizado diminuir as condições de trabalho ou diminuir os direitos trabalhistas de quem é terceirizado, as empresas terceirizadas são responsáveis pela maior parte dos acidentes ou pelo aumento dos acidentes no trabalho, principalmente naquelas atividades que representam algum risco, como, por exemplo, no setor elétrico, como, por exemplo, no setor sanitário, como vários setores que contratam empresas terceirizadas, mas principalmente no setor elétrico, que é um serviço de risco, que a empresa, principalmente as privadas, né, as que foram privatizadas, que antes eram empresas públicas, que prestavam um determinado tipo de serviço, elas foram privatizadas, e como maneira para reduzir seus custos, elas vão fazer o quê? Todo o serviço de ampliação da rede ou de manutenção não é feita pela empresa, tá? Ela é feita por outras empresas que terceirizam esse serviço. Então, se antes você tinha trabalhadores contratados pela SEB para fazer todo o serviço lá de manutenção, acabou a luz aqui, tem que ir lá, o poste caiu, não sei o que, tal. Agora a SEB contrata uma empresa terceirizada para que possa lá levantar o poste e colocar de novo o material. E como a SEB não faz mais isso, a empresa terceirizada não tem necessariamente os melhores profissionais qualificados, justamente não tem, porque ela precisa reduzir seus custos para passar um preço barato para a SEB, e não é um pessoal treinado, muitas vezes as pessoas não usam equipamento de proteção individual, trabalham em cargas de trabalho, né, jornadas de trabalho super exaustivas e sofrem acidentes de trabalho. O documentário que eu vou passar para vocês agora é justamente sobre isso. Vamos dar uma olhadinha no documentário, tá? Nós costumamos falar até nesse Luz para Todo, quando ia fazer a propaganda, nunca apareceu um caminhão de empreiteira construindo, um caminhão da empreiteira. Então é um pessoal que trabalha, é que ninguém conhece ele. É por isso que eu costumo falar que é um dublê. Você assiste tanto filme e vê, fica fã, você vê dos caras, o super-homem, acho que foi ele que caiu de um cavalo e ficou paralítico. E quantos voos que esse cara faz, quantos pulos, quantas quedas, na verdade é alguém ali por detrás que faz, né? É que nem nós. É o que eu disse, que nós seja como um dublê. Bom, no caso, a gente tem dois riscos que são assim, básicos praticamente de quase toda tarefa, que é o choque elétrico e o risco de queda, né? Porque grande parte do nosso serviço é feito de trabalho em altura. Agora, o risco elétrico, ele é constante em toda tarefa nossa. Eletricidade, ela pressupõe, né, que as pessoas sejam bem treinadas. Não é um trabalhador que pode chegar a qualquer momento e eu ir fazendo experimentos com ele. Nós já fizemos isso numa época inicial, né? E você não tinha, né, um acúmulo. Porque na prática, ele não precisa explicar o que é eletricidade, mas ele tem uma relação com uma coisa que é invisível e que demanda dele muita atenção, né? Que demanda dele, né, estar o tempo todo refazendo, checando, né, passo a passo, que vai fazer, que não pode ter pressa. Devido ao grande risco que é o trabalho na energia elétrica, é de fundamental importância você sempre estar acompanhado de uma pessoa mais experiente, pelo menos no começo do seu aprendizado, né, da sua prática, quando estiver começando a praticar, é de fundamental importância ter uma pessoa mais experiente, né, porque a gente nunca passou por todas as situações, né? Nem as pessoas mais experientes passaram por todas, mas esse conhecimento adquirido, ele é uma bagagem boa, que é capaz de dar certas dicas, certos macetes, certas limitações, para evitar, né, desses riscos que a gente corre o tempo todo, né?
Quando eu entrei, a técnica utilizada para o trabalho era de prevenção. A gente fazia atividades preventivas. O setor todo era de pessoal próprio, né, da própria empresa que eu trabalho. Hoje, né, eu vejo que há uma terceirização muito grande no tipo de atividade, com parcela do salário variável. Então, uma grande demanda de acidente com terceiros. Então, a gente não tem muita formação, não estudou, e eu vi e gostava, sempre quis trabalhar com eletricidade e achava um meio melhor da gente conseguir uma profissão. A gente conversava com os amigos da gente na época, eles andavam, os ajudantes andavam cada um com um alicate, uma chave fenda, eles vinham descia do caminhão e vinham embora, tudo assim. Eu achava aquilo bonito e eu sempre tive vontade, entendeu? Foi quando eu consegui a primeira oportunidade. E eu, na primeira semana, com muita dificuldade, eu já subia em porte, até adaptar. Mas eu comecei a subir desde a primeira semana. Então não tinha nenhum treinamento. Eu fui na empresa, ela precisava, mandou eu fazer exame. Na verdade, eu fiz exame num dia, no outro dia. Não viajou para Brasilândia. Lúcio Neri é um trabalhador como muitos trabalhadores que estão sujeitos a uma relação precária de trabalho em países como o nosso e em outros países, né, que acabam levando a exploração maior do trabalho, né? Então ele vem para essa região, que é uma região que tem lavouras de café. Então aqui nós temos muitos trabalhadores que vêm de outras regiões para cá para sobreviver. Eu fui curioso para saber como é que puxava os cabos. Chegou lá, o cara me entregou a ponta do carro, falou assim, leva, Lúcio. Eu puxei aquilo, puxava aquilo, nunca acabava, sabe? Era mais de quilômetro. Eu falei, mas será que esse trem não vai acabar? Não, e puxava, aquilo pesa. Eu achava que não era assim, eu achava que tinha como cavar o esporte, era na máquina. Eu achei que eu ia ficar levando algum material só para eletricista, mas quando eu cheguei lá que eu vi a realidade, e aí você levei aquela ponta de cabo, as duas, voltei e falei assim, deve que acabou. Aí o encarregado falou assim, agora você vai abrir um buraco de estáio. Mas a gente que eu tinha usado paceta, mas é diferente você abrir qualquer buraco, um buraco de poste. A maneira que você trabalha com a paceta, e lá você tinha que usar uma paceta, uma alavanca, uma região dura pra caramba, sabe? E eu falei assim, eu não vou ficar muito tempo não, mas não tinha como vir embora. Eu falei, vou ficar pelo menos nesse período. Aí nós ficou 15 dias, a gente foi acostumando. Mas eu acredito que se fosse perto de casa, eu não voltava no outro dia não. É terrível quando é a primeira vez que você entra numa empreiteira, você sabe que o ritmo que eles trabalham é terrível. Como que ele entra em uma empreiteira? Ele entra para poder fazer o serviço braçal da empreiteira, ou o braçal que tem um contato mais bruto, que é o de ser um ajudante, que é o que fura buraco, é o que carrega o material, é o que limpa os equipamentos, é o que faz tudo, né? Recebe muito pouco. Muitas das vezes, se esse trabalhador for muito bom para fazer isso, eles não vão querer deixar com que ele passe a ser eletricista, porque ele é muito bom nisso, ele é barato. A gente sempre muda. Eu mesmo mudava de 2 em 2 anos, eu saía de empreiteira. Eu ficava um período de 2 meses parado, eu reiniciava em outro. Portanto, eu fiquei um bocado de tempo, quase sem pegar férias, porque eles mudavam de uma empreiteira para outra, e isso vai cansando a gente demais. É um serviço que esgota muita gente. No primeiro momento é para sobrevivência, mas logo ele entende ali uma possibilidade de ascensão e de ter algo digno, que permita ele falar, eu sou trabalhador, eu trabalho na melhor empresa de energia do país. Que quando ele vem trabalhar, ele acha que está vindo trabalhar para concessionária. Ele acha que ele está dentro, a possibilidade dele estar ali. Aí ele vê o outro trabalhador com uniforme dentro da caminhonete da concessionária, o uniforme do trabalhador próprio, né? A forma que ele é tratado, como que ele é respeitado na sociedade, e ele fala, eu vou chegar lá. Foi um serviço que eu identifiquei muito com ele.
Eu não tinha dia nem hora, qualquer hora que me chamasse eu estava pronto, eu gostava de fazer. A concessionária tem pouco trabalhador no seu quadro próprio. Então, poucas vezes ele vai fazer isso, só numa situação muito gritante. A empresa terceirizada, no caso a Santa Clara, a empresa que estava aqui naquele momento com o contrato, estava com problema de pessoal também. Chegando na empresa, eu ainda pedi o supervisor. Falei, deixa eu ficar isso, eu estou cansado demais. Eu tinha cumprido 2 plantão. E os plantão nós trabalhamos todos os dias do plantão. Ele falou assim, hoje eu não posso não, hoje eu preciso, sei lá, nós vamos dar manutenção naquela rede, vai ser trocar os isoladores, tudinho. Não tinha o quadro da forma correta, que é exigido pelo contrato, né? Então eles ficavam fazendo ajeitamento. E estava no momento também de ordem financeira. Eu cheguei lá e subi do poste. Não foi isso. Eu cheguei lá, nós tínhamos um bastão só, e foi 2 ajudantes, ajudar a levar os material, levar uma catraca que eu ia precisar lá, e eu levei o meu cinto e a minha espora e fui. Eu levei até 2 esporas, eu deixei uma no poste DT, que é para subir, e levei a espora de bico lá pro poste de madeira. Aí eu instalei minha corda, sentei para pôr a espora de bico, e ali eu fiquei sentado, mais o ajudante, esperando o momento de alguém avisar que a rede estava aberta. E fiquemos lá embaixo, só que ninguém via nós. Nós estávamos lá embaixo, eu não via a equipe de cima e nem via. Nós ficamos trocando ideia lá. Aí o segundo ajudante que estava com nós, ele retornou para levar o bastão. E quando ele retornou isso, depois de uns 20 minutos que a gente estava trocando ideia, eu escutei, assim, tá liberado. O trabalhador que estava junto com ele, que era o ajudante, movimentou para ficar entre ele e o outro para poder saber a hora que essa rede estava desligada. E nesse momento houve uma falha de comunicação, né? Esse trabalhador ou recebeu a sinalização do encarregado, ou ele entendeu, porque tem movimentos, né, que se fazem, e um dos movimentos foi ele ver o trabalhador que estava lá nesse poste pegando um bastão com um detetor de tensão e levando lá na rede. Quando você faz isso é porque o encarregado já recebeu a informação que a rede está desligada. E é dessa forma, antes do trabalhador proceder o aterramento, já está desligado, você pode fazer. No aterramento é só para alguém chegar lá e ver, não está preocupado com isso, se protege não. E foi nessa hora que esse trabalhador, ao ver, a informação que a gente tem é que ele pergunta, ele grita para o outro lado, lá, quem estava lá fazendo a terra, está desligado. E o Lúcio, ele entende, está desligado. Ele não entende isso como uma pergunta. O trabalhador está perguntando lá para o outro, desligou porque ele está fazendo um movimento, o Lúcio entende, está desligado. Aí ele sobe e acessa a rede. E é onde a rede ainda estava energizada, e ao tocar, ele tem um curto, a energia passa pelos seus 2 braços e por uma perna. Tirei o travessão e pus por cima do neutro e travei ele de novo. Para mim continuar subindo, tinha mais um metro e pouquinho para me subir. Aí eu só lembro que eu cheguei nesse 1 metro e pouquinho ali, eu joelhei no neutro, peguei no style, até aí eu lembro. Não é uma coisa que eu inventei naquele dia. É uma maneira que nós trabalhamos. Então, assim, tá liberado. Se eu terminasse o serviço, é a mesma coisa que eu ia fazer para fechar a chave. Tá liberado. Então é uma coisa que serve tanto para falar que a rede está aberta, e é a mesma coisa que eu ia falar para falar que eu tinha terminado o serviço. E ele ia ligar lá pro cara que tá na chave e falar assim, tá liberado. E o que o cara ia fazer? Fechar a chave. Se o cara que abriu a chave, ele ia ligar para cá e falar assim, tá liberado. O que nós ia fazer? Testar e aterrar a rede. Mas na verdade o eletricista de cima ia testar. Quando gritou tá liberado, eu entendi que estava pronto. Eu não ia aterrar. Na verdade, é fácil, o Lúcio tinha que colocar um celular neutro. É claro que tinha, mas nós não ponha. É um serviço muito precário. Eles não têm esse treinamento que nós temos, eles não têm esse cuidado todo que a gente tem, assim, de constante avaliação técnica, de ter uma pessoa mais experiente para avaliar. Eles não têm isso. Lá você vê muitos casos de cara assim que veio até da construção civil, chegou lá, já está subindo na rede ligada e correndo risco, sabe? É por isso que tem acontecido muito acidente na terceirizados. Então você aprende de ajudante, você chega do eletricista, você vai aprender o que o eletricista faz para andar rápido também.
Ser um eletricista cotado se você for um cara rápido. Você tem que ser rápido, você tem que ser ágil. Entendeu? Senão você não é um eletricista, você vai ficar de turma em turma. O cara te leva hoje, amanhã manda você descer sua bolsa. Você vai para outra turma amanhã, até te manda embora. Você nunca vai ser um eletricista recomendado. O bom eletricista é aquele que o encarregado chega e fala assim, eu quero fulano. Pronto, aí você é bom. Qualquer um te quer. Mas é um cara que ele te deixa sozinho, você faz o serviço. Entendeu? Não precisa de ajudante, você faz o serviço. Se tiver aterramento, você faz. Se não tiver, você faz. Entendeu? Se você tiver um alicate de prensa, para prensar um terminal, você prensa, se você não tiver, você prensa também. Entendeu? Se você tiver um revólver para dar um tiro numa cunha, você dá o tiro, se não tiver, você coloca a cunha sem um revólver também. Então esse é o bom eletricista. Você tem que ser um MacGyver. Isso só está do conforto de quem faz a gestão. Porque quem faz a gestão sempre vai utilizar o seguinte argumento. Você foi lá, fez o treinamento, colocamos você para trabalhar, agora você fez errado, está lá o procedimento. Enquanto está rodando, está acontecendo, ninguém vai lá reclamar, não tem um evento, né, que seja gritante, seja ele da organização do trabalho, seja com relação à saúde do trabalhador, seja com relação a um acidente, isso vai acontecendo. E quando acontece, qual que é a discussão? Você é o único responsável por isso. Você tinha onde buscar essa informação. Está lá, tem um livro tal, está uma norma tal, você vai buscar essa informação. Então, por que você fez? Então, não tem. Então, ficou distante. Então, não tem mais essa convivência do trabalho, né? Isso só está do ponto de vista de prescrito e alguém passando esse treinamento para você. Então, isso para nós trabalhadores próprios já é assim, para o trabalhador terceirizado, que era dessa forma, ainda piorou. O cara te deu um cinto, porque ele descobriu que você era um eletricista e você fazia o trem render e mandou você trabalhar. Então, o acidente que aconteceu, ele aconteceu por quê? Ele aconteceu, podia acontecer com qualquer um de nós. Aí eles alegou assim, o Lúcio, ele estava com problema com a família, com o enteado. Olha, nós estávamos no dia lá, o encarregado, o motorista, nós estávamos em 7 pessoas. O seu problema era de todos eles. O encarregado era um ex-alcoólatra, o cara era depressivo. O motorista estava entrando em depressão também, ele bebia demais e tinha problema em casa. O eletricista 4, ele queria um consignado da empresa, a empresa não deu consignado, ele estava pirraçando o encarregado. Tinha um ajudante que chamava o Glima, ele era eletricista, estava nesse dia de ajudante. Ele tinha um enteado que usava droga e os caras tinham matado ele, entendeu? O Vitor, ele tinha brigado que a mulher estava fora de casa. O Júlio tinha casado há pouco tempo, morava com um cunhado e não dava certo com o cunhado. Todos nós éramos suicidas naquele dia se fosse alegar problema de casa. Então, naquele dia, o acidente poderia ter acontecido com qualquer um, porque todo mundo ia trabalhar da mesma maneira que eu ia trabalhar. Qualquer um. Ele agora, que não teve nem a vivência, ele entra aqui, as empresas que têm contrato com as concessionárias, as terceiras, pega esse trabalhador, leva ele para poder fazer um treinamento, que tem uma carga horária que está prescrita lá, que varia dependendo do tipo de função que ele vai ter que exercer. Vai fazer determinada função? Faz 60 horas. Para determinada função é 200 horas. Mas, de fato, esse treinamento são 2 dias. E são 2 dias muito mais de persuasão de um instrutor contratado pelas terceiras, de falar, eu quando eu trabalhei eu fazia isso, e não acidentar, você não vai acidentar não. Quer dizer, é muito mais falando para ele, você vai fazer, você se vira, do que ir discutir com ele o trabalho. Né? Falando que foi às 60 horas, não foi. Não passa informação, é só essa pressão e volta o trabalhador, e aí o trabalhador, nesse momento, ele tem uma evidência que ele pode intervir no sistema elétrico, mas ele não tem condição nenhuma de fazer isso. Mas aí o que faz? Aí você pega o mais velho, que já está mais tempo fazendo, mas que já foi numa situação precária, ele sabe como fazer, mas ele não tem a disposição de discutir com ele, com o novato. Aí vai lá e faz isso. Aí deu errado, ele grita com ele, não, isso é assim e pronto. E esse vai ter que aprender da forma bruta, mas aí ele aprende com vícios, né? A segurança nunca é colocada
como a situação, o preponderante, o que é mais importante. Primeiro vamos discutir a questão de segurança, a questão da saúde. Nunca falo isso sem nenhum medo de errar com relação a isso. Para não arriscar, vamos dizer assim, o seu pessoal próprio, inventaram a terceirizado e joga nós lá. Porque esse serviço é radical. E se você chegar num lugar para construir uma rede, você olha para uma rede aérea aí em cima do morro, aí você imagina, eu mesmo, onde está em empreiteiro, eu imaginava como é que esses caras passam, esses cabos aí. Como é que aquele cara leva esse poste? Tem lugar que não tem como ir caminhão e lá tem um poste. Entendeu? Você, como que esses caras levam um poste lá? Então, é uma história que ninguém conhece, um povo que ninguém conhece. Então eu pego o trabalhador braçal, que não teve oportunidade na vida, que teve que trabalhar em situações precárias, então ele sai de uma situação precária e vai para uma que é precária, mas é melhor. Para ele parece que é uma ascensão, que é uma segurança, mas nada, ele está sendo ainda colocado a uma situação de risco muito grande, né? Para poder dar a possibilidade de quem faz a gestão das concessionárias hoje, que só pensa no rentismo, né, que só pensa em oferir lucro para poder distribuir dividendos para os seus acionistas, ter mais lucro, mas à custa, né, do adoecimento, da mutilação, da morte de trabalhadores. Eu sou eletricista. Eu sou Lúcio eletricista, sou. Mas depende se você manda eu fazer uma rede e pegar todo o critério de segurança, talvez eu não vou dar conta de fazer. Mas se você mandar eu fincar o pau, fincar os postes, lançar o cabo e instalar a rede, eu dou conta. Agora, se você vai falar, você teve falha assim, não. Eu posso ter, mas o que eu vou fazer, eu vou. Fala assim, Lúcio, mas tem lugar lá que não vai caminhão. Se você fala assim, eu dou o jeito. Arruma os caras, nós leva nas costas e nós planta ele. Nós aprende a fazer tudo isso. A rede, o que nós aprende, o lema entrou no caminhão e tem que fazer o serviço. E hoje, não deixa de ser um trabalhador, mas um trabalhador mutilado, né? E que quer, aspira, sonha na possibilidade de ainda ter autonomia, independência e fazer algo. E a eletricidade, o básico de montar e fazer, eu aprendi no eletricidade, mas essa que nós fazia de rede de, como é que a gente fala? Alimentação, distribuição, alta, né? Média tensão, nem alta, média tensão, até chegar no padrão. Eu não sei muito do padrão para dentro, eu sei pouca coisa, mas do padrão para trás eu sei muita coisa, entendeu? Não tudo, urbano eu sou meio fraca ainda no urbano, mas eu sei muita coisa. Eu aprendi, não sei se eu aprendi o certo, mas isso é o básico que a empreiteira fala, não, você serve. Então, gente, história chocante, né? Bem triste. Deixa eu parar aqui. Bom, essa é a realidade quando eu estava falando que os trabalhadores terceirizados estão mais vulneráveis a acidentes de trabalho. É esse tipo de acidente de trabalho que a gente está falando. É esse tipo de problema que é um dos problemas da terceirização para a classe trabalhadora. Uma das situações que gera isso a partir da terceirização é que os trabalhadores terceirizados, até pela sua própria condição mais vulnerável, mais precária, eles são menos sindicalizados do que os trabalhadores que são contratados diretamente pela empresa. E ao serem menos sindicalizados, têm menor poder de reação contra isso, tá? Justamente porque o processo de sindicalização, um conjunto de trabalhadores que conseguem reivindicar, lutar pelos seus direitos. E aí o que acontece numa empresa?
Então, você pega uma concessionária de energia elétrica, ela tem seus funcionários diretos, que são sindicalizados pelo mesmo sindicato, e você vai ter um monte de pequena prestadora de serviço, um monte de pequena empreiteira, empresa menor, de 50, 100 funcionários, que vão sem qualificação, exercendo trabalho de pessoas qualificadas, que muitas vezes não conhecem muito pouco seus direitos trabalhistas, e que vão fazer aquela atividade. Então, a quantidade de trabalhadores sindicalizados de uma empresa concessionária diminui, porque a grande massa de trabalhadores, e a gente não pode se enganar, uma concessionária de energia elétrica, ela tem muito mais trabalhadores terceirizados, trabalhando em nome dela, do que trabalhadoras contratadas diretamente. E isso enfraquece a luta de trabalhadores, porque um monte de empresa fragmentada, os trabalhadores hoje estão cada vez mais fragmentados. Os trabalhadores, e aí tem uma questão, que esse processo está se agravando. A gente teve nos anos 90, a lei que permitiu antes era proibida a terceirização de serviço. Aí houve uma lei, se eu não me engano, do Collor, do Fernando Henrique, que permitiu a terceirização. As empresas começaram a terceirizar. O Michel Temer passou uma outra lei, porque até o período Temer, até de 2017, você só poderia terceirizar atividade de apoio, como eu falei. Em 2017, o Michel Temer fez uma reforma trabalhista, quer dizer, fez a reforma primeiro da terceirização, depois fez uma reforma trabalhista, que piorou ainda a situação, que permitia terceirizar qualquer atividade, incluindo as atividades fins. Então, hoje, uma escola pode contratar um professor que não seja funcionário da própria escola, que é funcionário de uma prestadora de serviço. Um hospital pode contratar equipe de enfermagem médica que não é funcionária do hospital, que é funcionária de uma prestadora de serviço. Aí, quando você sofre alguma coisa enfim, no hospital, privado ou público, você quer processar o hospital, você não processa o hospital, porque, na verdade, esse médico, enfim, essa equipe não era contratada do hospital, era contratada de outro. Agora, enfim, eu estou falando de um médico, profissionais altamente qualificados. Agora, a grande massa de trabalhadores não qualificados ficam a Deus dará. E essa é a realidade das reformas trabalhistas que visam, se você for abrir os jornais, a grande mídia, falar sobre reforma trabalhista, eles vão falar assim, é necessário que haja uma modernização da legislação trabalhista. É necessário uma modernização, porque nossa legislação trabalhista vem lá dos anos 40, de Getúlio Vargas, a CLT foi promulgada em 1943, e até hoje não se alterou uma vírgula, tal, o que é mentira. Há uma constante alteração da legislação trabalhista ao longo de vários anos, nos anos 50, 60, 70, 80, 90, dos anos 2000, e eles falam que a legislação é a mesma, mas quando eles estão falando de modernização da legislação trabalhista, eles estão falando justamente da possibilidade das empresas burlarem a legislação trabalhista, reduzindo os direitos dos trabalhadores, reduzindo suas obrigações. Aí você tem a reforma trabalhista propriamente dito, que não bastou você ampliar a possibilidade de terceirização, ou seja, colocar mais trabalhadores em situação de terceirização, e aí qual é a grande tática que essas pessoas utilizam? A grande massa de trabalhadores está desempregada. A grande massa de trabalhadores já está em contrato precário. A grande massa de trabalhadores já é terceirizada. Você tem meia dúzia de trabalhadores que são contratados diretamente. Meia dúzia de trabalhadores, ainda menos isso, que são servidores públicos que têm estabilidade. O que faz o governo, o que faz a mídia? Vai falar assim, cara, essas pessoas que têm os direitos trabalhistas são privilegiados. Você que está lascado, que não tem nada, que está desempregado, que trabalha por conta própria, você não tem direito nenhum, por que o outro tem? E a pessoa que não tem nada, fala assim, eu não tenho nada mesmo, então retirar o direito para mim dá na mesma. E eles dizem que o Estado gasta dinheiro, o empresário para de contratar justamente porque ele tem muito custo, e isso significa que os próprios trabalhadores não estão nem aí para esse processo de desregulamentação, para esse processo de precarização. E aí vem o Temer numa segunda
votação, ele inclusive coloca uma série de outras legislações, uma série de modificações que agrava mais ainda a situação do trabalhador e da trabalhadora. E que mudanças são essas que o Temer faz na reforma trabalhista que ele propõe e aprova? A primeira, assim, entre as várias coisas, é a instituição daquilo que em alguns lugares do mundo se chama contrato por 0 hora de trabalho, ou que aqui se chamou de contrato intermitente. Isso significa o quê? Quando uma empresa, até então, contratava um trabalhador, ele tinha que falar assim, olha, a jornada de trabalho desse trabalhador vai ser de 40 horas, vai ser de 30 horas, vai ser de 20 horas. Aquilo que ele trabalhasse a menos, ele ia receber por aquela jornada, e aquilo que ele trabalhasse a mais, ele ia ter que receber como hora extra. E hora extra você paga 50% a mais. Isso meio que força a empresa a dar contratos de trabalho relativamente altos, né? Contratos de trabalho com jornada relativamente alta, 40, 44 horas, jornada cheia, o que aumenta a remuneração do trabalhador. O que faz o Michel Temer? Ele acaba com essa possibilidade, com essa obrigatoriedade. Qualquer empresa agora pode contratar uma pessoa sem nenhuma hora de trabalho. Onde a empresa, você vai ter um contrato de trabalho e você só vai receber se você trabalhar. Se você não trabalhar aquele mês, a empresa não te chama, você não recebe nada. E você está vinculado. Se a empresa chamar, você tem que ir trabalhar para a empresa. Eles queriam passar uma aberração, inclusive, que não foi passado, que a empresa podia te contratar por contrato intermitente, sem garantia de hora de trabalho, sem garantia de remuneração, e ainda te colocar exclusividade. Que você não pode prestar serviço para outra empresa, só essa que você tem um contrato intermitente. Olha o absurdo que eles fizeram, mas isso não passou. Mas passou essa questão do contrato intermitente. Então, hoje, as pessoas podem ser contratadas por 0 hora de trabalho. Podem ser contratadas sem garantia de renda nenhuma. Tá? A outra coisa que passou foi que trabalhadoras grávidas podem trabalhar em locais insalubres, colocando em risco a si própria, especialmente o filho que está esperando. E isso antes não podia. Isso a empresa fazia, ela tinha que pagar multa, ela tinha que, se ela tinha uma empresa uma trabalhadora que tinha ficado grávida, ela tem que alocar em outro espaço. Agora não, a empresa pode fazer isso. Foi prometido pelo Temer que ia vetar essa passagem, não vetou, porque ele não vetaria. Tá? Então, foi feita uma coisa que é ainda mais absurda, que fez com que tu pega qualquer site aí que fala sobre o litígios trabalhistas, que fala, ou seja, quem entra na Justiça do Trabalho para conseguir seus direitos, e depois da reforma trabalhista, deu uma queda gigantesca do litígio trabalhista. O que aconteceu? O Michel Temer, antes, a legislação trabalhista era claramente protetiva ao trabalhador. Ele considerava que o trabalhador, dentro das relações de trabalho, ele não detém um capital, ele só detém sua força de trabalho, ele é o elo frágil. O que faz a reforma trabalhista? Fala o seguinte, não, o trabalhador e o empresário estão no mesmo nível. O trabalhador trabalha se quiser, o empresário contrata se quiser. Então, a Justiça Trabalhista vai considerar os dois no mesmo parâmetro. O que faz? O trabalhador entra na justiça contra o patrão e ele calcula lá com o advogado, nem necessariamente com o advogado, mas na Delegacia Regional do Trabalho, ele vai calcular que ele tem tantas horas de trabalho que não foram pagas. Tem testemunha, tem isso, tem aquilo, tem uns comprovantes que ele tem tantas horas extra não pagas. Ele entra pedindo essas horas extras, vamos supor, 200 horas extras que não foram pagas. O patrão chega e fala que não fez aquilo, que o trabalhador não tinha. Antigamente, se o trabalhador ganhasse 100 e não ganhasse as 200, pela justiça tinha, o trabalhador ganhava as 100 e acabava, por isso mesmo. Hoje, se o trabalhador entra na justiça, pede 200 e ganha 100, ele tem que trabalhar, é considerado como se ele tivesse perdido a causa, porque ele não ganhou aquilo que ele estava reivindicando, e ele tem que pagar as custas judiciais. Ele tem que pagar, inclusive, o advogado patrão. Então, esse absurdo fez com que as pessoas passassem a ter medo de entrar na Justiça do Trabalho. Então, o patrão que faz você trabalhar
aí várias horas extras e você não tem como registrar essas horas extras, se você não tiver como registrar, ou mesmo se você tiver, mas der na telha do juiz que isso não é válido, o patrão vai estar nem aí, porque na hora que chegar na justiça, você vai reivindicar, e se ele perder, se ele ganhar, se você perder uma vírgula ali, um pouquinho, significa que você perdeu a causa, você vai ter que pagar as custas trabalhistas. Então, isso faz com que as pessoas parem de ir à justiça do trabalho. E aí, a gente chega no governo Bolsonaro, que se elege com a pauta de que o trabalhador tem que escolher entre ter direitos e ter emprego. Lembra disso? Ele se elegeu, inclusive, com essa pauta. Falou um pouco sobre isso, preferiu falar sobre a madeira de piroca, mas ele se elegeu incluindo essa pauta de que o trabalhador tem que tem que escolher entre ter direito e ter emprego, que esse é o argumento que o neoliberalismo, de maneira geral, leva em consideração. E aí, ao se eleger dessa maneira, quando ele assume, o que ele faz? Ele extingue o Ministério do Trabalho. Acaba o Ministério do Trabalho. E, bom, para quem serviu o Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho era responsável pela fiscalização das relações de trabalho. Lembra aquele filme que a gente viu sobre os acidentes de trabalho nos frigoríficos? Sobre a situação de trabalho nos frigoríficos? Eram os fiscais de trabalho que iam lá verificar se estava sendo tudo certo ou não, que inclusive elaborava as normas para que os patrões pudessem se adequar àquilo ali. E tinha essas normas que possibilitaria que fossem multados. O que faz o governo Bolsonaro? Propõe uma desregulamentação, uma desnormatização. Ele fala o seguinte: não, tem muita norma, essa norma só prejudica o empresário, e a gente tira essas normas, agora pode correr do jeito que for. O trabalhador que não quiser trabalhar nessas condições, não trabalha. Então, essa é a situação que não é só posta por Bolsonaro, mas que é aprofundada pelo Bolsonaro, que é a proposta neoliberal, encampada, inclusive, pela grande mídia, que é digamos assim, que detém o monopólio do debate público, praticamente. Você vai ver alguma coisa na internet a respeito disso. Então, essa é a forma. E aí tem um último vídeo que eu quero passar para vocês, porque a gente vai ser objeto de discussão na próxima aula, que fala sobre um outro discurso perverso que esconde precarização do trabalho, que é o discurso do empreendedorismo. Porque hoje se coloca, seja empreendedor, você tem que ser empreendedor, ao invés de você ser empregado, porque você não pode ser o patrão. Só que esse discurso do empreendedorismo, na verdade, é o discurso do trabalhador autônomo, que diz: você é patrão de si mesmo, mas na verdade você não é o patrão de si mesmo, você é o patrão e o empregado, o operário de si mesmo, você se autoexplora, você não tem direito trabalhista. E esse é o discurso do novo emprego. Não precisa-se de emprego se as pessoas podem ser todas empreendedoras. E todas as empreendedoras significam que elas estão a Deus dará. E o que esconde é que, na verdade, o empreendedor, de fato, é aquele que tem capital para empreender. Não é o cara que não tem dinheiro nenhum e que vai se virar. Esse é o trabalhador autônomo. O empreendedor é o cara que consegue montar uma loja e vender, montar uma indústria e vender e produzir. Não o cara que vai vender cachorro-quente, que vai vender balinha. Só que o discurso, ou o que é pior, isso vai ser objeto da próxima aula, onde a gente vai falar de uberização, o cara que pega a bicicleta, compra uma bicicleta para poder fazer entrega. Ou o cara que compra uma moto para fazer entrega. Ou o cara que, em melhores condições um pouco, compra um carro para poder fazer viagem. Esse aí é chamado pelo Uber, pelo iFood, pela Uber Eats, enfim, pela Rappi, essas empresas, são chamadas de parceiros. No sentido que eu sou uma empresa que presta um serviço de colocar em contato o prestador de serviço interessado no serviço, e você é um empresário, um empreendedor que vai prestar esse serviço para quem precisa. E eu sou só um intermediário ali. Mas, na verdade, a empresa contrata, sem falar que é um contrato, contrata essa pessoa para fazer serviço dela, sem pagar nenhum direito. Porque o outro
de acordo com esse discurso, é o empreendedor. Vamos ver uma reportagem aqui da TVT, que justamente fala sobre isso. É uma reportagem bem curtinha, 4 minutos, tá? E a gente encerra, mas é muito importante. Vamos lá. No Brasil, afetado pelo desemprego e precarização do trabalho, empreendedorismo é a saída encontrada para mascarar a situação e passar para os trabalhadores a responsabilidade de sair da crise criada pelo governo. Segundo especialistas, essa tentativa busca eliminar a formalização do trabalho e privilegiar os patrões. A reportagem é de Jomiak. Wellington é dono de uma barraca onde vende açaí e frutas. Trabalha na rua em São Bernardo do Campo. Ele sabe que não é um empreendedor. As pessoas confundem muito entre você ser um empreendedor, de tirar uma lucratividade de um negócio e você trabalhar por uma situação complicada. Eu mesmo me considero como um autônomo liberal. Alguém que vende bolo na rua ou é motorista de aplicativo de celular não é um empreendedor. Empreendedor não é o mesmo que um trabalhador por conta própria, explica o economista Clemente Gans Lúcio. Tenta-se dar o conceito de empreendedor como se ele tivesse a opção de realizar uma atividade e realizar um investimento. Na verdade, esse trabalhador está em um esforço muitas vezes descomunal, tomando a iniciativa para ter algum tipo de renda. Isso não tem nenhuma relação com o empreendedorismo. Com a crise econômica que já dura mais de 4 anos e o desemprego atingindo mais de 12 milhões de pessoas, o desespero econômico faz com que muitos optem pelo trabalho autônomo, que é diferente de empreendedorismo. O empreendedor seria aquele que tem condições financeiras, tem um capital que possa aplicar para ampliar este mesmo capital, ou seja, para ele ampliar os seus lucros, a sua acumulação. O conceito de empreendedor está sendo distorcido pelo governo e pela imprensa, afirma Cláudia Mazei Nogueira, professora do Núcleo de Estudos de Trabalho e Gênero da Universidade Federal de São Paulo. Os interesses, né, contrários à classe trabalhadora, ou seja, dos detentores de capital e do próprio Estado, estão se sobressaindo ao que significa, de fato, a palavra empreendedor. Então, hoje, eles estão cooptando a subjetividade de parcela da classe trabalhadora, prioritariamente aqueles que se encontram desempregados, dizendo da grande vantagem que existe em você ser, entre aspas, patrão de si mesmo. O governo Bolsonaro autorizou a formalização de motoristas de aplicativo na categoria MEI, microempreendedor individual. Nossos entrevistados afirmam que, definitivamente, esse tipo de trabalho não é empreendedorismo. Essa é apenas uma nova forma de precarizar o trabalho. Ele é um trabalhador disfarçado, muitas vezes com uma subordinação econômica disfarçada, não é um assalariado clássico, não tem um registro em carteira de trabalho, mas ele tem um empregador disfarçado que orienta, que na verdade define, que recebe o trabalho que ele realiza e que paga o trabalho por ele realizado. Como o cenário atual não é capaz de encerrar a crise econômica, criar o mito do empreendedorismo é conveniente para governos que retiram direitos trabalhistas e não geram emprego. O que se faz é tentar criar uma máscara para proteger aquela situação grave, classificando esse tipo de inserção como uma dimensão virtuosa. O empreendedorismo seria aquela pessoa que está de peito aberto procurando um tipo de atividade que não tem nada a ver com o conceito clássico de alguém que empreende para tentar desenvolver um negócio ou uma atividade econômica. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo. Conseguiram assistir, gente? Eu não estava vendo aqui se estava dando a tela.
vocês. Eu vou disponibilizar esses 2 vídeos que eu passei para vocês aqui no Google Sala de Aula, tá? Ninguém está escrevendo alguma coisa, não estou vendo nada. O dublê de eletricista, tá? E essa reportagem da TVT sobre empreendedorismo. Alguém quer fazer algum comentário? Enfim, falar o que achou, o que acha sobre esse assunto? Professor? Diga. André, sobre a terceirização, né? É super importante o que o senhor falou. Lá no meu serviço tinha uma pessoa que trabalhava terceirizada 8 horas na área de limpeza e conservação. O que foi feito? Retirou a pessoa de 8 horas, contratou uma nova empresa para fazer o atendimento 4 horas por dia, pagando menos da metade. A pessoa vai lá, ela trabalha de 7 às 11 da manhã e ganha R$600, menos de um salário mínimo, sem ticket, sem nada, mas está com a carteira fichada e o INSS pago. Aí é triste, né? Essa é a abertura desse processo, dessa possibilidade não só de terceirização, mas de redução. Porque a terceirização, em tese, se bem que a legislação trabalhista mudou isso, mas em tese eu não poderia reduzir o contrato de trabalho de uma pessoa, né? Agora, a terceirização, como muda a empresa, é um novo contrato, e a pessoa... Sim, eles mudaram a empresa por um preço mais baixo, mas com essa carga horária, de 4 horas por dia, de segunda a sexta. E a pessoa tem que fazer no mesmo tempo o serviço que fazia antes no tempo maior. Justamente, isso mesmo. Essa é a realidade da exploração. E é por isso que é muito importante a manutenção de direitos trabalhistas, sabe? É por isso que é importante tentar se impedir a perda desses direitos, porque é a partir dessa perda desses direitos que isso acontece. Porque isso, antes dos anos 90, não podia acontecer. E agora pode. Professor, mas isso geraria desemprego. Enfim, aí você vence o desemprego a partir de outras políticas, porque não é garantindo isso que a pessoa vai ficar empregada, entende? Você tem que ter outras políticas de incentivo para se manter o emprego. Então, é uma situação complicada, e quem é frágil não é a empresa, o dono dessa empresa terceirizada ou a empresa que está contratando. Frágil nessa situação é quem recebe menos de um salário mínimo, pelo amor de Deus. Uhum. Muito bom o seu exemplo, muito bom mesmo. E alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, se vocês não quiserem comentar nada, a gente encerra essa discussão por aqui, mas na próxima semana a gente retoma ela. E aí o tema da próxima semana tem tudo a ver com a precarização, mas se a precarização tem o caráter de terceirização a partir dos anos 90 no Brasil, tem o caráter de redução das horas de trabalho, como acontece por contratos de hora de trabalho que não é a hora cheia da jornada, e com a consequente redução dos salários, se a precarização também dada pela informalidade, que muitos trabalhadores no Brasil, inclusive hoje, a quantidade de trabalhadores informais é muito maior do que os trabalhadores formais, incluindo os precarizados. É muito mais do que... Já tem uma outra forma de precarização, que é chamada de pejotização, onde você não contrata o trabalhador como um empregado assinando a carteira de trabalho, você contrata esse trabalhador como uma pessoa jurídica, ela abre uma empresa em nome próprio, seja um MEI, um empreendedor individual, seja uma outra empresa, uma microempresa, e você contrata essa pessoa por meio desse PJ. E o que acontece é que essa pessoa também não tem direito trabalhista nenhum, porque é uma empresa contratando outra. Então, hoje...
Qual o nomezinho disso aí? A pejotização. Isso Que aí. é PJ de pessoa jurídica, né? Pois é, isso aí acontece muito com motofrete, né? Com o quê? Motofrete. Motofrete? Sim. Isso, sim, que são os motoboys. Sim. As empresas estão solicitando que eles façam o MEI e eles mesmos sejam o dono do serviço. Que aí o que acontece? Emite nota fiscal, a única garantia que ele tem é de INSS. É, exatamente. Isso, pelo que é o valor MEI baixo do INSS. por mês. Isso mesmo, de imposto. Exatamente. Então, isso implica o quê? Uma redução de custo para quem toma um serviço, né? Isso. Basicamente é isso. Então, pejotização, você tem o pessoal que trabalha com frete, você tem o pessoal que trabalha com instalação de TV a cabo, telefone, essas coisas, todos eles não são contratados diretos, eles são PJ, elas mesmas são PJs. Pequenas empreiteiras também trabalham com pejotização, né? Um pequeno pedreiro, enfim, acaba trabalhando com isso. Nas grandes empresas, né, de grande mídia, esses jornalistas todos que estão lá na Globo News, o William Bonner, ele é tudo PJ. Só que tem uma diferença. Eles têm um contrato de longo prazo com salário com um contrato com valor de remuneração lá em cima. Então, jornalistas, ou mesmo médicos também, eles não são contratados como seletistas dos hospitais. Eles são contratados via PJ. Então, isso é muito comum dentro dos serviços. E aí, hoje em dia, tem professor contratado como PJ, trabalhando para a faculdade, para escola particular. Então, enfim, todo e qualquer serviço hoje, principalmente depois da legislação trabalhista, que amplia a terceirização para qualquer pessoa, porque é muito melhor, olha só o absurdo que é. Porque vão trabalhar com a terceirização, né? Aí a terceirização, você contrata uma empresa que contrata via CLT o terceirizado. Agora as empresas estão contratando, não estão precisando nem mais da empresa que contrata o terceirizado. Eles contratam diretamente o terceirizado em si. Não são todos os terceirizados, evidentemente, porque nem todos são aceitos como MEI. Por exemplo, não é aceito como MEI um pessoal que trabalha na limpeza, mas eles contratam como PJ professores, que são contratados não como professores, mas como instrutores, e o instrutor pode ter PJ. Então, várias faculdades não estão contratando mais o professor com carteira assinada, que é funcionário da escola, mas uma PJ. E isso faz com que o custo dessa contratação desse professor seja muito menor, e, inclusive, esse professor pode, que até então não podia, mas ele pode ter sua jornada de trabalho reduzida a cada semestre, enfim, a cada mudança. O que tem acontecido com vários professores de faculdade privada atualmente, com a situação de pandemia. Porque se antes você tinha um professor dando aula para 40 alunos presencialmente, hoje, como esses alunos estão todos online com vocês, só que, diferente do IFB, eu continuo dando aula para, agora tem 8, mas 15, 20, 30 pessoas, 40 no máximo. No caso das faculdades privadas, isso aqui não daria o lucro para uma faculdade. E é isso que a gente está fazendo. Então, ele teria que juntar todas as turmas numa única turma. E aí tem turma que tem 250 pessoas com um professor. O que acontece com isso? Professor que antes dava 20 horas aula, agora ele está dando 5 horas aula, 3 horas aula. E se antes ele recebia R$5.000, professor com mestrado e doutorado, agora ele recebe R$400, R$300. Professor com mestrado e doutorado. Então, isso afeta não só os trabalhadores não qualificados, mas também os trabalhadores qualificados. Isso significa que pode afetar todo mundo, independente se você está tentando se qualificar ou não. Então, é muito cruel. E a gente vai ver na próxima aula como é que isso se torna mais cruel com o processo de uberização do trabalho, que ainda amplifica isso que a gente está fazendo, trazendo a tecnologia para o lado do processo de precarização do trabalho. Mas a gente fala mais sobre isso na próxima semana, tá ok? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que a gente ficou até mais tarde um pouco aqui, 10h12. Mas muito obrigado. Foi muito bom falar sobre esse assunto que, para mim, é um dos assuntos mais
importantes da atualidade.